Bom, gente, meu nome é Rita, eu dou aula na STEF, alguns me conhecem do curso de Teologia em Bom Princípio, e eu estou trabalhando Bíblia já fazem uns 15 anos mais ou menos, que eu trabalho, leciono Antigo e Novo Testamento. Atualmente estou trabalhando o Novo Testamento na Faculdade dos Capuchinhos, e hoje eu estou assim para partilhar um pouco com vocês. Eu vou falar um pouquinho da comunidade joanina, da comunidade da qual originou o evangelho que nós temos, que é o Evangelho de João. Então tem características, e nós vamos observar isso, que em alguns aspectos se parecem muito com as nossas comunidades. Problemas, complicações, sonhos, desejos, conflitos, como nós vivemos hoje também a nível de comunidade. Então, dentro do material, a comunidade joanina, só para a gente assim observar, o Evangelho de João, tanto o Evangelho como as cartas, como o Apocalipse, se diz que é originário de Éfeso. Então, lembrando, depois que Jesus morreu, nós não sabemos direito quanto tempo depois, João, discípulo de Jesus, com a mãe Nossa Senhora, vão para Éfeso, provavelmente por causa de perseguição, e depois de um tempo em Éfeso, não sabemos quanto também, ali começou a surgir a comunidade que nós chamamos hoje de comunidade joanina. Então, João sai de Jerusalém e vai para Éfeso, ali onde está, que eu coloquei a casinha. Então é aqui que se desenvolve a comunidade joanina, ou as comunidades, né? O Apocalipse fala de 7 lugares, 7 comunidades. Então nós não temos certeza quantas comunidades. No entanto, é dali que nós temos a origem do Evangelho, das 3 cartas e do Apocalipse. Então é nessa comunidade que nós vamos trabalhar um pouquinho. Aquilo que eu falei para vocês, uma primeira fase, a datação, e não se preocupem também de anotar, podem anotar aquilo que vocês quiserem, mas depois eu vou passar para o padre esse material, e ele disponibiliza para quem quiser pegar na secretaria, né, e ter como instrumento ou como ferramentas. O ano 50 ao ano 80 é só um vício, a gente quer sempre colocar a coisa dentro de um tempo, dentro de um espaço, né? Então ninguém precisa brigar por isso, porque nós não temos certeza de nada, mais ou menos somente isso, as datas. É esse primeiro momento que a gente quer observar a partir do texto. Tudo isso não é um material à parte. Especialistas estudando o Evangelho de João observam algumas características que a gente pode dizer, isso é dado da formação da comunidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar dessa comunidade é essa etapa de formação, os grupos que começaram a dar origem a essa comunidade. Então, em primeiro lugar, nós temos os cristãos de origem judaica. Então, aquele grupo, junto com João, nós não sabemos quantos foram com João, ou chegando lá em Éfeso, encontrou outros judeus, em todo caso, é o grupo que deu origem à comunidade. Então, esse primeiro grupo, o que nós percebemos desse primeiro grupo? Jesus é um profeta, a compreensão deles sobre Jesus é um profeta ligado à lei de Moisés. Os judeus esperavam o quê? Um Messias que viesse cumprir aquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Então, ao ler o Evangelho de João com cuidado, a gente percebe algumas características que vêm lá do Antigo Testamento. Quer dizer, quem trouxe essa marca
deixou ali no Evangelho, provavelmente, esse grupo que espera o Messias de acordo o que era prometido no Antigo Testamento. Então, esse Jesus, que daí a gente fala da cristologia, o Cristo no Evangelho de João, veio para restaurar o que prometia no Antigo Testamento. Então o Messias aqui, ele vem para cumprir aquilo que está prometido lá do Antigo Testamento. Já volto nisso. É o grupo que dá vários títulos a Jesus. Então, se a gente aqui tivesse um mês inteirinho, todas as noites, não podia ser uma noite por semana, todas as noites, só para vasculhar todo o Evangelho de João e marcar, observar os traços que tem ali que veio do Antigo Testamento. Claro que antes disso nós teríamos que ter estudado bem o Antigo Testamento. E daí a gente pegar o Evangelho de João e começar a folhear e começar a dizer, isso daqui é lá do Antigo Testamento. Se é do Antigo Testamento, então de repente isso faz parte desse primeiro grupo que deu origem à comunidade. Então, o Messias, o Cristo, né? Um rei em Israel. Por que a Cristo, Jesus, tanto no Evangelho de João, como Marcos, Mateus e Lucas, tem sempre essa questão do rei? Por que é importante para aquele povo considerá-lo rei? Quem lembra? Porque desde que a monarquia foi destruída, que eles foram para o exílio da Babilônia, se acreditava que ia vir o Messias e restaurar a monarquia perdida. Então Jesus, a esperança desse Messias é que ele ia chegar, ia instaurar de novo o reino, expulsar os romanos, sentar no trono e estabelecer uma nova monarquia. Então, para muitos judeus, o Messias deveria fazer isso. Deveria chegar com um exército celeste misturado com alguns grupos que já se preparavam para atuar junto com esses. E junto com esse Messias tomar o reino. Então, um rei em Israel, filho de Deus. Quer dizer, a filiação aqui, a gente diz, nossa, não como nós temos hoje. Hoje nós temos todo, segunda pessoa da Trindade, tem todo o aspecto cristológico, aqui ainda bem simples, enviado por Deus, filho de Deus. Com este grupo, com essas características de um Messias prometido lá no Antigo Testamento, como rei, para os fariseus, então, se ele está vinculado à lei de Moisés, o Messias ia dizer, tá tudo certo, pode continuar desse jeito. Ninguém pode caminhar mais que 2 quilômetros em dia de sábado. Não se pode tocar no lugar aonde um pagão tocou. O fariseu espera isso. Esses aspectos acabam permeando ou estão ali no Evangelho também. E Jesus respondeu a tudo isso. Jesus disse, eu vim para ser rei, vou pegar nas armas e mandar embora os romanos. Não. Então muita gente ficou frustrada. E mesmo assim no Evangelho de João nós temos essas características. Então esse primeiro grupo dá origem à comunidade joanina. Na base dessa comunidade está o discípulo João. O segundo grupo que a gente pode considerar como grupo de fundação do Evangelho de João seriam os samaritanos. Nós temos lá o quarto capítulo do Evangelho de João, longo, belo, que tem o encontro de Jesus com a samaritana, né? Ali você percebe o texto bem trabalhado, um texto muito, o diálogo que envolve, quem nunca leu aquilo lá e não enxergou Jesus,
no lado do poço conversando com a samaritana. Né? Quer dizer, o texto é tão bem feito que se você ler, você chega a enxergar a cena. Né? Então você tem ali o texto presente. Esse grupo é muito importante na formação e no desenvolvimento da comunidade joanina. Porque aquele primeiro grupo vem com toda aquela carga judaica. Então, por mais que eles reconhecem Jesus, mas eles têm também o peso de uma tradição. Nasceram dentro da religião, aprenderam e viviam dentro daquele rigor religioso. Os samaritanos não vivem esse rigor. Tem o Antigo Testamento, o Pentateuco, mas tem uma liberdade maior. Então, não está preso às leis do templo, porque eles não frequentam o templo de Jerusalém. Então a samaritana pergunta para Jesus: aonde nós devemos adorar? Aqui, que é o Monte Garizim, o lugar de oração dos samaritanos, ou em Jerusalém? Nossos pais diziam que é aqui, os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus responde o quê? Nem aqui, nem lá. Não é bem assim a resposta. Depois, antes de dormir, vocês podem ler lá o capítulo 4, que vocês vão encontrar. Nem aqui, nem lá, em espírito e verdade. Quer dizer, não é o templo de Jerusalém, não é o Monte Garizim, é ele, é nele. Né? A visão, alguns acham que vocês já viram o prólogo de João, aquela introdução? O verbo estava junto de Deus, verbo era Deus. Cristologia elevada, a visão de Jesus, uma visão diferente do grupo judeu, que está muito preso, aquele Messias que vinha como rei, que vinha ser rei, que vinha expulsar os romanos, que deveria assumir o poder, favorecer a uns, dizer que esses estavam certos, os zelotas que queriam briga. Então os samaritanos não, eles têm uma outra visão, né? Então por isso a presença dos samaritanos ajudou a comunidade a crescer. E daí para mim isso é extremamente importante. Não sei aqui, mas em outros lugares as comunidades muitas vezes têm crise em aceitar o diferente, até naquilo do dia a dia, até na festa, né? Então chega lá um grupo para trabalhar na festa, não quer fazer diferente, mas de jeito nenhum, o molho desde sempre foi feito assim, não pode, né? Quer dizer, e isso cria divisão, a bobagem. Eu usei o molho da macarronada, mas pode ser qualquer coisa. Certamente aqui não acontece, mas lá em Porto Alegre tem muito. Sem contar, quer dizer, o diferente, enquanto eu posso abrir espaço para o novo entrar. E esse novo pode beber também da minha experiência. A comunidade joanina, claro que ela teve que aprender, não deve ter sido fácil, não era nem anjos, mas tiveram que cada um ceder um pouquinho e conviver, né? Então, por isso a comunidade cresceu. Comunidade que fica brigando muito e não aceita o diferente, divide e não cresce. Então, a questão o terceiro grupo, nesse primeiro momento da comunidade, os cristãos de origem grega. Vocês estão com a Bíblia na mão. Vamos pegar lá, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 e 22. Então, vamos lá. João 12, 20 e 22. Quem achou, vamos esperar achar. João 12, 20 e 22.
Acharam? Só um pouquinho, tem gente que ainda não achou. O futebol tá bom ali do outro lado. Vamos lá. Isso. João 12. Acharam? Coragem, tá por aí. João, olha lá. Quem tem voz forte aí, lê para nós. Quem quer ler? Só esses versículos 20 e 22. Lê. Quem que vai ler? Isso. Então, tô indo. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Felipe, aquele de Betsaída da Galileia, e rogaram: Senhor, quiséramos ver Jesus. Felipe foi e falou com André. Então André e Felipe o disseram ao Senhor. Então aparece aqui um grupo de gregos. Esses gregos estão em Jerusalém para uma festa. Os gregos não são judeus de nascimento, mas estão ali, segundo a leitura do Evangelho, para uma festa. São simpatizantes dos judeus. Quer dizer, eles viam que dava até para participar da religião judaica, mas nunca iam poder participar efetivamente, porque para participar da religião tinha que ser de nascimento. Então eles iam a Jerusalém, muitas vezes contribuíam com dízimo, mas tinha que ficar sempre do lado de fora, nunca ia entrar dentro do templo e muito menos participar do sacrifício. Com o surgimento, com a nova comunidade, o que o texto mostra é que um grupo começa a fazer parte desta nova comunidade. Por que esse grupo atraiu gente tão diferente? Por que vocês acham que o grupo que nasceu com um grupinho judeu chama atenção? Os samaritanos começam a fazer parte, gregos começam a fazer parte. Por que atraiu? Oi? Jesus, mas não, é muito pouco, não é que não é pouco também, mas no primeiro momento, o que mais podia estar atraindo esse grupo? A postura de Jesus também, mas ainda é pouco, não que seja pouco, mas é pouco. O que mais? Vocês estão focados em Jesus, tá certo, seus ensinamentos, mas em que aspecto então o ensinamento de Jesus atrai todo mundo? Talvez a maneira como eles viviam em comunidade. Como eles viviam em comunidade, qual é essa maneira? Curiosidade, saber. Oi? Curiosidade, saber mais. Vamos começar de novo. Para ser judeu, para participar da religião judaica, tinha que ser o quê? De nascimento. E no novo grupo, na nova comunidade, que era a continuação daquilo que Jesus ensinou. Não precisava ser judeu. Entenderam? Enquanto que para participar da tradição judaica, da religião, tinha que ser judeu de nascimento. E também, para piorar não, mas nós somos a maioria aqui. Os únicos que participavam
era o homem, a mulher tinha um lugar do lado de fora, muita coisa ela não podia participar. Nesta nova comunidade, o batismo é para todos. O batismo é para mulher e é para homem. A mulher pode se sentar e escutar o mestre. Olha a Marta e a Maria. No judaísmo, a mulher não podia fazer curso nenhum e nem escutar. Se isso daqui fosse aquele judaísmo daquele período, nenhuma de nós estaria aqui. Estariam só os homens e no máximo a gente estaria ali organizando o corredor, arrumando o lanche e com desejo, talvez escutando o que estava falando aqui dentro. Só isso. Então, esses aspectos atraiu. Então, por exemplo, esses judeus que foram procurar Jesus, eles não participam da religião judaica porque não são de nascimento, são considerados pagãos. Porém, não são mais pagãos porque tem uma religião, mas continuam não sendo aceitos. No cristianismo, nesse grupo, nesta comunidade joanina, eles podem participar. Vão fazer o processo da catequese e vão ser batizados e vão participar e vão comungar e vão participar da mesa como todos os outros. Então, isso marcou o início da nossa igreja. Então, se hoje no nosso meio tem exclusão, tem rejeição de pessoas, olha, nós temos que repensar como comunidade. Então, os aspectos importantes. Então, esse primeiro momento, nós vamos ter 3 grupos, e samaritano e judeu. O que vocês lembram desses 2? Samaritano e judeu, inimigos. Tanto é que Jesus vai provocar lá no Evangelho de Lucas, contando a parábola do bom samaritano. Samaritano não presta, e Jesus apresenta como modelo de misericórdia. Exatamente. Então, são inimigos, até hoje separados. Os gregos, por mais que fossem batizados, vocês têm que lembrar, vem de uma tradição pagã. Então, nesta comunidade que está começando, nós temos tudo misturado: judeu de nascimento, do lado samaritano, do lado gregos. Olha, que deve ter voado algumas cadeiras, eu acho, né? Mas a coisa se acertaram, a comunidade cresceu e cresceu muito, a ponto de escrever. Então, o que nós temos que considerar, dentro daquilo que eu falei, o período aqui é só simbólico, né? Nós não temos certeza, mas os primeiros 30 anos de formação das comunidades joaninas, cada grupo da comunidade tinha uma visão teológica, e sua visão teológica e sua visão de mundo. Então, nossa igreja nasce dentro, com todo esse aspecto. Então, nós também vivemos essa condição. Nós temos culturas diferentes dentro da igreja e temos que caminhar junto. Então, a visão teológica e a visão de mundo, essas diferenças fizeram a comunidade amadurecer sua fé e sua teologia, seu relacionamento com o judaísmo. Quer dizer, quando a gente se abre para o outro, a gente cresce. Quando a gente se fecha, a tendência é desaparecer, né? Então, a primeira coisa que tem que chamar a atenção. E agora, só para a gente conversar por proximidade, aquilo que se pede, né? Depois que nós vimos isso tudo,
a proposta de uma primeiro cochicho aqui de uns 5, 10 minutos, a leitura orante e atualização, né? Então nós vimos lá como a comunidade de João se formou. O que nós vamos fazer agora, assim, rapidinho, cochichar com quem está próximo, é nos questionar. Quando surgem divergências de opiniões e modos de viver a fé, nossa comunidade sabe crescer com as diferenças ou cada grupo se fecha no seu próprio gueto? As pastorais, né? Os vários, né? Então, só para a gente cochichar um pouquinho entre nós, e depois a gente retorna, vai, 5 minutinhos.